nos derramamos na Tua presença, Senhor. Que a Tua santidade nos muda, Senhor. A Tua santidade nos transforma, Deus. E ao estarmos na Tua presença, Senhor, é impossível não lembrar do que está escrito na Tua palavra, que diz: sede santos como eu sou santo. Toca, Senhor Espírito Santo, na vida de cada um de nós nesta manhã, Senhor. Muda, Senhor, o nosso interior para sermos santos como Tu és santo. Oh, Deus. Só assim verdadeiramente seremos sal nesta terra, Senhor. Só assim verdadeiramente seremos luz no mundo, Senhor. Porque somos nós que Tu escolheste para ser luz no mundo. Se não formos santos como Tu és santo, Deus, como poderemos iluminar o mundo, Senhor? Tua palavra nos diz, Senhor, que as trevas se dissipam onde a luz está. E a Tua luz está presente através da nossa vida, do nosso falar, do nosso comportamento, do nosso agir. Então declaramos, Senhor, santo és Tu. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. E sim, Deus, queremos pisar no Santo dos Santos todos os dias, Senhor. Queremos ir à Tua presença todos os dias, Senhor. Queremos não sair dela, Senhor, todos os dias. Oh, Deus, Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Deus. Te glorificamos. Te exaltamos. Rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. Não somente nesta manhã, não somente neste tempo de louvor, mas para sempre, Senhor. Para que não tenha sido em vão o sacrifício do Senhor Jesus. Porque não é cristão quem diz que conhece Cristo. É cristão quem exala o perfume de Cristo diariamente. E é isso que nós queremos ser, Senhor. Exalar o Teu doce perfume diariamente. Onde estivermos, no trabalho, na escola, em casa, principalmente em casa, Deus. Na nossa família. Oh, Pai, e o mundo conhecerá que o Senhor Jesus veio para nos libertar. Através do que nós fizermos, do que nós falarmos. O mundo não liga para o que a gente fala. O mundo liga para o que vê em nós e na nossa vida, Senhor. Então muda a nossa vida. Muda, Senhor, o nosso coração. Oh, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por estares presente no nosso meio. Muito obrigado por estares a tomar conta deste tempo de celebração. Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Oh, Deus. Te louvamos, Senhor. Amém. Deus é bom. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Deus é muito bom. O Senhor nos deu a capacidade de fazer músicas para o louvar. O Senhor nos deu a nós, não, a homens e mulheres, deu a capacidade de ler a Sua santa palavra e transformar essa palavra em letras que mostram como Ele é santo e como nós o podemos adorar. O Senhor, o Espírito Santo, nos capacita para coisas que nós nem imaginávamos que um dia pudéssemos fazer. Eu não sei o vosso caso, mas eu nunca me imaginei que um dia poderia estar numa igreja. Não me passava isso pela cabeça porque achava que havia tanta coisa errada dentro da própria igreja. Que embora soubesse que existe um Deus, não sabia que existe um Jesus que muda as nossas vidas. Quando nós damos o primeiro passo, que é dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Portanto, o Senhor nos surpreende. Quando nós menos esperamos, o Senhor nos surpreende. Por isso, se tu achas que ainda não és capaz, que ainda não és aquela pessoa que gostarias de ser, faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Amém? O Senhor vai te surpreender quando nós menos esperamos. Como eu costumo dizer, o Senhor Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não nos obriga a nada. Mas quando nós damos uma brechazinha no nosso coração, Ele aí, mais rápido que o flash, Ele
ataca no bom sentido e nos conquista. Nos conquista com o seu amor, nos conquista com a sua presença maravilhosa. Amém. Lembram-se que a semana passada o Senhor nos veio ministrar sobre Neemias, veio-nos falar, ficámos a aprender um pouquinho sobre Neemias, quem era Neemias, quem era filho, como é que ele se portou, quem ele foi, e ficámos principalmente com uma noção muito básica de Neemias e da sua história. O livro de Neemias está dividido em 13 capítulos, que são interessantes e muito importantes, mas nós aprendemos a semana passada 3 lições importantes, que eu não sei se vocês se lembram e eu venho lembrar-vos hoje, dessas, antes de entrar na ministração, porque nós vamos continuar a falar sobre Neemias, amém? O Senhor vai continuar a trazer-nos coisas muito importantes sobre Neemias. E as 3 lições que Neemias nos deixou a semana passada foi a primeira, para não nos deixarmos levar pelo medo, pelo desespero, pelo pavor até. Lembram? A segunda lição foi oração e jejum. Portanto, Neemias primeiro chorou, depois percebeu, parou o tempo do choro. Agora é tempo de orar, de jejuar. E a terceira lição foi confiar e obedecer. Saber ouvir o Senhor, saber entender a estratégia que o Senhor às vezes nos dá, em vez de ficarmos às vezes meio perdidos, porque Deus nos dá direções e a gente não sabe o que fazer. É sempre debaixo da oração que a gente consegue entender o que Deus quer para nós. Então estas 3 lições foram muito importantes e vão nos ajudar naquilo que o Senhor hoje vem falar, porque hoje vamos continuar no livro de Neemias. O capítulo 1 nós vimos a semana passada e hoje vamos falar sobre... Vamos entrar no capítulo 2, e menos que o Senhor dê uma direção diferente, terminamos por aqui também Neemias. O restante nós vamos estudando depois em casa, porque alguns já sabem, outros ainda não, mas nós vamos trabalhar muito o nosso discipulado nos próximos 2 meses, o nosso discipulado de casais, com base no livro de Neemias. Okay? O livro de Neemias é uma base fabulosa para nós podermos trabalhar e sabemos que o Senhor quer fazer aqui coisas connosco muito interessantes, porque Neemias é um dos maiores exemplos, depois de Jesus, de liderança, de boa administração, de saber ouvir, de saber agir, e isso é o que nós precisamos. Porque às vezes nós ouvimos, mas não sabemos agir. Outras vezes não ouvimos e agimos. Então isto tem que estar tudo encaixado. Se não funcionar assim, é complicado. Então vamos ao capítulo 2 do livro de Neemias, nos versículos 17 e 18. Hoje é pouca a leitura e muita a palavra, que o Senhor nos vai trazer coisas muito boas. Então diz lá, Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. E no versículo 18, então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo de ministração nas tuas mãos. Que sejas tu a trazer a palavra a cada um, que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, prepara o nosso coração, tira todo o cansaço que possa haver, tudo o que possa ser motivo de distração, Senhor. Nós declaramos que não tem lugar aqui. Tem lugar aqui é uma mente cativa ao Espírito Santo para ouvir o que o Senhor tem. Usa, Senhor. Usa a vida de cada um, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa de ser tratado. Tu sabes o que cada um precisa de hoje ser ministrado por Ti. Então traz a palavra certa. Senhor, que essa palavra entre, meu Deus, no nosso ser, possa fazer mudança na nossa vida. Trabalha, Senhor, connosco, Senhor, te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, lembram Neemias, não é? Falámos a semana passada que era o copeiro do rei, o homem que servia ao vinho, que servia à comida. Mais do que isso, não é? Que provava. Se aquilo corresse mal, era como naqueles filmes que a gente às vezes vê, o copeiro comia, esperava 20 minutos, aquilo corria mal, pim! Quer dizer que a comidinha não estava boa e o rei continuava feliz da vida. Essa era a função dele. Só que mais para a frente ele chegou a ser governador de Jerusalém foi o responsável por reconstruir os muros de Jerusalém. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre os muros, sobre a reconstrução. Reconstrução é a restauração também, amém? Portanto, o Senhor hoje vai nos falar mais uma vez sobre isso. E lembram que Neemias, no capítulo 1, se não me engano é logo no final do versículo 1, no início do versículo 2, ele recebe notícias sobre Jerusalém, notícias desoladoras, notícias que o entristeceram. Veio um homem que era Anania, que lhe disse que o povo estava a viver em grande miséria, em desespero, e que os muros estavam completamente destruídos e as portas queimadas, as portas da cidade. E que isto representa, como nós falámos, falta de proteção, representa que qualquer um pode saquear, pode fazer o que quiser.
E eu atrevo-me até a dizer que a cidade estava transformada num monte de pedras. Pedra sobre pedra. E quem sabe construir, que não é o meu caso, sabe que se nós tivermos ali um monte de tijolos, aquilo não faz uma casa. Os tijolos existem, mas tem que haver uma mão, tem que haver alguém que saiba como eu vou construir e os materiais que eu vou fazer. Ou seja, as pedras estavam lá, mas a cidade já não existia, estava tudo destruído. E é importante que quem está nos caminhos do Senhor saiba como é que eu vou pegar nas coisas que estão soltas, até estragadas, derrubadas, e reconstruir, porque Deus nos diz como fazer isso. E foi este o papel de Neemias. Ele percebeu também que naquela altura a própria igreja da época estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Eles tinham estado mais de 100 anos debaixo do cativeiro na Babilónia, estavam a começar a voltar, já tinham tentado reconstruir os muros alguns e tudo corria mal. Porquê? Porque estavam afastados dos caminhos de Deus. E lembram-se que nós falámos que do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 1 é uma oração que Neemias faz, em que pede perdão pelos pecados do povo, pede perdão porque o povo não estava a honrar o Senhor, pede perdão pelos pecados dele e começa a pedir depois para ser abençoado, para o Senhor abençoar. Portanto, isto tudo nos dá o enquadramento para aquilo que o Senhor vai falar hoje e nas próximas semanas individualmente connosco. Porque isto era uma situação terrível, amém? Imaginem que a nossa casa de repente está completamente destruída. É horrível, é terrível. Mas Deus tratou desta situação problemática e terrível. Porque Deus trata sempre. Amém? Pode não ser no nosso tempo. Porque nem sempre o tempo é aquele. É no tempo de Deus. Mas Deus trata sempre. E como é que Deus tratou nesta situação? O que é que Deus fez? Deus levantou um exército de homens, todos capazes, os melhores pedreiros, os melhores arquitetos, para tratar daquilo, pessoas capazes. Não. O Senhor escolheu um, que se chama Neemias. Porque o Senhor sabia que esse homem ia ouvi-lo. E os outros, que eram todos muito capazes e muito fantásticos, não o iam ouvir porque sabiam tudo. E é isso que o Senhor nos está a dizer hoje também. O Senhor escolheu-te a ti e escolheu a mim. Porque somos capazes? Não. Porque o ouvimos. Porque estamos disponíveis para fazer. Vamos fazer asneiras. Eu não sei se apaga ou não da gravação. Vamos fazer asneiras. Vamos fazer coisas erradas. Vamos. Vamos dar passos que não são certos. Vamos. Porque nunca fizemos. Agora, se estivermos sempre a ouvir o Senhor, Ele vai consertar aquilo que a gente não fizer bem. Agora, quando o nosso coração se começar a encher de orgulho, no nome de Jesus isso não acontece. E a gente achar que somos os tais, o muro fica. E o Senhor vai levantar alguém para o reconstruir. Por isso é que o Senhor trabalha com aqueles que são capazes? Não. Com aqueles que querem que o Senhor os trate e que os capacite. Com aqueles que estão disponíveis para dar da sua vida para o Senhor. Não é preciso, eu ainda ontem estava a falar com uma pessoa, não é preciso nós deixarmos de ter vida própria para servirmos ao Senhor. Tem é que Deus ser o centro da nossa vida. O resto, a gente continua a ter o nosso trabalho. Amém. Temos que ganhar, temos que viver, continuamos a ter os nossos estudos. Amém. Continuamos a ter a nossa família que às vezes ainda não conhece o Senhor. Tempo para tudo, bom senso e equilíbrio. Mas sempre com Deus no centro da nossa vida, Jesus o centro da nossa vida. E aí as pedras podem estar soltas. Mas o Senhor, aquilo que não sabemos, vai trazer alguém que vai fazer. Porque é assim que Deus funciona. Essa é a maravilha do Senhor. É essa maravilha que Ele fez neste exemplo. Ele escolheu um homem que era copeiro, que não sabia de nada. Provavelmente, historicamente, não se tem a certeza se Neemias já nasceu no cativeiro ou se foi levado quando era criança. Mas os historiadores dizem que o mais provável é ele já ter nascido no cativeiro, na Babilónia. Ou seja, o homem não conhecia Jerusalém, mas o amor pela cidade do rei estava lá. Portanto, nós podemos não saber, não conhecer, mas o amor por Deus está cá. Então o Senhor faz quando nós temos esse amor. E o Senhor nos usa para conduzir outros como Neemias. Conduzir em amor, conduzir debaixo da direção de Deus. Hoje, Deus faz as coisas também assim. Porque Deus podia realmente fazer assim e tudo mudava. Só que Deus escolheu que nós fazíamos parte da história. Deus escolheu que nós éramos usados não para nos mostrar que nós somos bons, mas para mostrar a todos que aquele que não sabe fazer nada, quando Deus usa, consegue fazer coisas fantásticas para a honra dele e para que o mundo perceba isso. Porque o Senhor é o único. O Senhor é o único que está sobre todo o nome. O Senhor é o único que é digno de louvor e de honra. E quando nós queremos pensar que somos Deus, conhecem a história desse que pensou que um dia era Deus? Não conhecem? Ele caiu de onde ele estava. Porque o orgulho precede a queda. Então que a gente entenda sempre que a gente faz muita coisa porque Deus faz connosco. Amém? E o Senhor nos escolheu para fazer essa parte da história. E deixa-me fazer-te uma pergunta. Imagina que eras tu, o Neemias. Como é que tu achavas
Achavas que terias conseguido fazer aquilo? Achavas que terias conseguido reconstruir? Eu acho que eu não conseguia, honestamente. Porque acho que é preciso, se calhar, uma capacidade de acreditar que eu, se calhar, ainda não tenho. Uma coragem para enfrentar situações desesperadoras e que eu, se calhar, ainda não tenho. Mas eu sei que um dia o Senhor nos vai transformar em pessoas capazes de ser como Ele. Pessoas que, independentemente da dificuldade, independentemente do drama que se está a viver, percebem que com Deus a gente ultrapassa. Eu sei que Deus pode fazer isso em nós. Eu sei que Deus pode fazer isso em mim. Já fez tanta coisa. Já fez coisas tão difíceis, não é? Já nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, o resto é fácil. Mas eu sei que é difícil a tarefa que Neemias teve. E esta pergunta também. É mesmo para nós ficarmos a pensar durante a semana. Se fosse eu a ter que enfrentar uma situação dessas, e se Deus me dissesse para fazer, será que eu achava que era capaz? Será que eu tinha essa coragem? E Neemias é esse grande exemplo de líder, de administrador. Não é só na igreja. Secularmente, o livro de Neemias é estudado, e não da mesma forma, mas com estes exemplos, em workshops de liderança pelo mundo todo. Exatamente pelo exemplo de liderança e de administrador. Porque há diferenças grandes entre alguém que lidera e alguém que chefia. São coisas completamente diferentes. Um líder, naturalmente, é um chefe. Porque quer dizer que tem pessoas que têm que chefiar no bom sentido. Um chefe, naturalmente, não é um líder. Não é? É a mesma diferença de uma pessoa que tem autoridade para uma pessoa que é autoritária. A autoridade é algo que se vê na pessoa. O autoritarismo tem que se impor. E com Deus não funciona assim. Com Jesus não funciona assim. Jesus, onde chegava, tudo parava para o ver. Tudo parava porque chegou Jesus e ele impunha alguma coisa? Não. Mas toda a gente percebia que ali estava alguém que é um exemplo. É alguém cuja autoridade vem pelo exemplo que ele dá. Não vem porque diz, façam assim porque estou a mandar fazer. Não. E connosco, homens e mulheres de Deus, tem que ser igual. A autoridade que os outros no mundo vão ver em nós é pelo nosso exemplo, é pelo nosso falar, é pelo nosso comportamento. E aí sim, nós seremos líderes, não chefes. Ninguém quer ser chefe. O outro é que é o chefe lá. O outro é o chefe lá do império, mas nem tem as chaves desse império. É a diferença do chefe. O chefe acha que manda muito e quando ele vira as costas, toda a gente fala mal do chefe. O líder não acha que manda nada e quando ele vira as costas, todos vão guardar as suas costas. Porque é assim a diferença entre liderança e chefia. E Neemias é um homem com uma capacidade de liderança imensa. E sabem porquê? Porque é que Neemias, historicamente falando, um exemplo de liderança. Ministerialmente falando, sabem porquê é que é um exemplo de liderança? Porque Neemias é um exemplo de fé. Não foi somente a capacidade de liderança que ele teve que o levou a conseguir cumprir a missão. Foi a fé que ele tinha em Deus. E é isso que para nós também é importante. Não somente a forma de liderar, mas a fé. Porque eu não fiz aquela pergunta há pouquinho de forma inocente para nós, de se a gente conseguiria. Porque só um homem com muita fé como Neemias, mais fé do que coragem, conseguia restaurar os muros da forma que foram construídos. Conseguia aceitar essa missão. E nós temos outros exemplos de personagens na Bíblia que quando Deus lhes deu uma missão, não tiveram essa mesma fé. Lembram-se, por exemplo, de Gideão? Foi preciso fazer ali 2 ou 3 provas com Deus, porque eu sou o menor da minha casa. Eu não isto. Eu não sei. Ou seja, ele até fez, mas primeiro teve que ter 53 provas que era mesmo Deus que estava a falar com ele. E mais, Neemias não foi assim. Ou seja, o nível de fé tem uma representatividade para o nosso nível de coragem. O nível de fé que nós temos tem uma representatividade para o nível de confiança em Deus que nós também temos. E isso é importante o Senhor trabalhar connosco nessa fé. Porque a Bíblia nos diz que a fé é um dom. Amém? É um dos dons do Espírito Santo. E a Bíblia também nos diz que o Senhor a todos deu a mesma porção de fé. Ou seja, quando nós nascemos de novo, a fé que é colocada em mim é a fé que é colocada em cada um. Todos nascemos de novo com a mesma porção de fé. Depois, uns alimentam-na mais e outros alimentam-na menos. E como é que a gente alimenta? Lembro-se daquela passagem que está na Bíblia que diz assim: e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Como é que eu ouço a palavra? Eu ouço pelos ouvidos e ouço pelos olhos e ouço pelo comportamento dos que me rodeiam. Portanto, eu alimento a minha fé com o ambiente em que eu vivo. Como há pouquinho foi cantado e ministrado.
Se eu estiver no Santo dos Santos, a minha fé vai ser sendo cheia todos os dias. Porque eu estou na presença do grande eu sou, do Todo-Poderoso. Se eu não vou ao Santo dos Santos, por várias razões, porque acho que não sou digno, porque posso realmente não ter condições, a minha fé vai ficar a mesma fé com que eu sempre tive. E essa é a diferença de Neemias e é a nossa diferença para nós podermos ser pessoas que fazem a diferença nesta nação e noutras nações, ou pessoas comuns, que sabem as coisas, mas que não mudam o ambiente onde estão. Tem a ver com uma fé. E este ano, em que nós estamos no ano da restauração, que o Senhor nos deu essa palavra, nós temos que entender, até para sermos restaurados, ou principalmente para sermos restaurados, temos que ter fé. Se nós não tivermos fé, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus usa uma pessoa para nos trazer uma palavra, para nos tocar de uma forma sobrenatural, se nós não tivermos fé, as coisas não acontecem. Deus é o mesmo? É. Qual é a diferença? Está aqui. É a fé. Eu não estou com isto a dizer que tudo acontece pela nossa fé. Há coisas que não é preciso, mas há muitas coisas que é preciso. A nossa fé faz diferença. Então, és tu, esse homem, essa mulher de fé, pronto para aquilo que o Senhor vai fazer este ano? Amém? O Senhor nos chama exatamente para isso. E nós podemos dizer, então, voltando a Neemias, que ele reconstruiu os muros pelo poder da fé. Claro que Deus lhe deu a estratégia, mas foi essa fé poderosa que o ajudou a reconstruir os muros. Não foi somente a sua capacidade de liderança. E nós vemos que Neemias foi um homem que olhou para uma circunstância desagradável, problemática, que qualquer um se calhar desistia. Ele estava ou não estava mais confortável lá no palácio do rei? Estava. Claro, tinha uma vida de subserviente, mas vivia bem. Tinha uma caminha com certeza para se deitar. Ele fazia parte da corte, é o que os historiadores nos dizem, ele fazia parte da corte. Ele era um escravo com alguma liberdade, comia bem, vivia bem, e ele trocou isso tudo, essa zona de conforto, como a gente hoje chama, para fazer algo que Deus mandou fazer. E connosco não muda. Connosco é exatamente a mesma coisa. Não quer dizer que a gente agora deixe a nossa casa, deixe o nosso conforto, mas é a nossa zona de conforto. Passarmos a fazer coisas que não éramos capazes de fazer. Que não tínhamos vontade de fazer com medo de fracassar. Eu sei daquilo que eu estou a falar, porque eu sempre fui uma pessoa que só gostava de fazer aquilo que eu sabia que não ia fazer mal. É o quê? É o medo da gente ser julgado pelos outros e avaliado pelos outros. Acontece connosco quando nós nascemos de novo e as primeiras vezes temos que orar ao pé de outras pessoas, a gente tem medo, que a gente não sabe, a gente vai falar errado. As primeiras vezes que nos pedem para ler a Bíblia, a gente até sabe onde é que está o livro. Hoje é fácil, que a gente pega no telemóvel, pim, vai ao sítio certo. Mas há uns anos atrás, e agora vão ao livro, não sei o quê. As mãos tremem, as folhas enrolam, e a gente até em casa até leu, mas quando estamos ao pé dos outros, porquê? Porque achamos que não somos capazes. Agora, quando nós deixamos o Espírito Santo fluir em nós, nós conseguimos, tal como Neemias. E a vida funciona dessa forma. Se o poder da fé estiver realmente em nós de uma forma sobrenatural, não há impossíveis para nós, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? E Neemias foi esse homem. Só que ele resolveu avançar. Ele teve a parte em que chorou, sim, teve a parte em que ficou ali meio traumatizado, mas depois ele decidiu avançar e enfrentar o problema cara a cara. Porquê? Porque ele tinha fé. E há um historiador bíblico muito importante que nos fala de Neemias. Eu agora, sou sincero, não me recordo do nome dele. É um Joseph Richardson, um homem que viveu há umas centenas de anos. Ele dizia, ele definiu as pessoas, eu escrevi aqui, senão não digo isto da forma certa. Ele definiu as pessoas em 3 espécies de pessoas. E é muito interessante o que este historiador definiu. Ele disse que há aquelas que deixam acontecer, há aquelas que fazem acontecer e há aquelas que se espantam com o que aconteceu. Ou seja, temos 3 tipos de pessoas. Aquelas que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que se espantam com o que aconteceu. E Neemias faz parte do grupo de pessoas que fazem acontecer. Ele não se espantou com o que aconteceu. Houve gente que ficou espantada quando os muros foram reconstruídos. Houve gente que ficou espantada quando a tua vida e a minha mudou para melhor. Houve gente que não deu o passo que nós demos um dia de aceitar Jesus. São as pessoas que deixam acontecer. Ficam à espera, ficam sempre ali naquele muro. E há as pessoas que fazem acontecer. Nós um dia tomámos uma decisão que nós não fazíamos ideia da magnitude que ela podia ter na nossa vida e na da nossa família. Foi aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador.
E nós fizemos isso por fé e porque confiámos em Deus. O Espírito Santo começou a trazer-nos algum conforto. E porquê é que hoje há de ser diferente quando temos problemas para enfrentar? Porque o que há mais difícil do que tomar essa decisão em que nós saímos completamente da nossa zona de conforto? Deixámos de fazer coisas erradas para fazer coisas certas. Mas as erradas foi aquelas que fizemos a vida toda. Então tivemos que mudar isso. E Neemias teve que mudar isso também. E hoje nós vamos aprender como mudar isso em áreas da nossa vida que nós às vezes nem gostamos muito de pensar. Porque Neemias fez parte desse grupo de pessoas que fez acontecer. Pessoas que em meio ao caos conseguem visualizar a saída do caos e não a confusão do caos, não o caldo em que o caos está. E quando nós temos fé e temos o Espírito Santo em nós e nós realmente buscamos a presença de Deus, o caos pode estar a acontecer na nossa vida. Mas nós vemos a saída do caos e não nos deixamos mergulhar nesse caos, nesse caldo que o mundo tenta trazer, para a gente ficar ali como um pântano que nos prende nos movimentos. Vocês já viram, com certeza, como eu também já vi, montes daqueles filmes em que as pessoas vão andar e de repente caem nas areias movediças, não é? E elas, quanto mais se mexem, mais vão afundando. Às vezes os problemas parece que são assim. Apertam-nos de um lado e a gente tenta levantar-se e caímos. Temos que ver, porque há uma saída. Há um Jesus que nos tira da areia movediça. Há um Jesus que nos dá a mão, que antes de nos perguntar porque é que fomos pelo caminho errado, nos tira e depois pergunta e trata. Mas Jesus, não, enquanto a gente está a afundar, não diz, mas porque é que foste por aí? Não. Jesus tira, depois é que pergunta porque é que eu fui por aí. E me ajuda a ir pelo caminho certo. E com Neemias foi assim. Ele conseguiu ver a cidade restaurada. Aquilo estava um caos brutal. Mas ele viu a cidade que ele sabia que já tinha sido, que nunca tinha visto. Mas sabia que tinha sido. Porque se era a cidade do rei, a cidade do grande rei, não podia ser uma coisa miserável e destruída. E isso ele sabia. Como nós sabemos. Quando o Senhor nos diz na sua palavra que nós somos reis e sacerdotes, isso quer dizer o quê? Que nós somos pessoas sem vida? Isso quer dizer que nós somos pessoas sem realização? Isso quer dizer que somos pessoas que temos vergonhas de nós mesmos? Claro que não. Um rei e um sacerdote não pode ser assim. Um rei e um sacerdote é alguém que busca de Deus. É alguém que onde vai, os outros vêm lhe perguntar: como é que é? Como é que eu faço? É isso que nós somos. Agora, chegámos ainda a esse estado, estamos a caminhar para lá. Temos que deixar que o Senhor comece a trabalhar em nós para que depois nos use para trabalhar na vida de outros. E nós vamos aprender isso hoje com Neemias. E deixem-me provocar. Vocês sabem que eu gosto de fazer assim umas perguntas provocatórias, não sabem? Mas vocês gostam, não é? Não ficam zangados comigo. Aquele 3 grupos de pessoas. As que veem acontecer, as que fazem acontecer e as que se espantam com o que aconteceu. Se tu tivesses hoje que te enquadrar num desses grupos, qual é que escolhias? Em qual é que tu achas que estavas? Naqueles que veem acontecer? Nos que fazem acontecer? Ou nos que ficam espantados porque nem imaginavam que podia acontecer? Em que grupo é que tu achavas que estavas? Vai falando com o Espírito Santo sobre isso. Porque hoje é uma ministração que o Espírito Santo eu sei que vai falar muito connosco e nós, se abrirmos o coração para Ele com total transparência, Ele vai trabalhar muito connosco. Neemias sabia. Ele não sabia em que grupo destas 3 pessoas ele se enquadrava, mas ele claramente se enquadrou naquela que fazem acontecer. E Neemias sabia que a mão do Senhor estava com ele. E como ele sabia que a mão de Deus estava com ele, ele sabia que a vitória era apenas uma questão de trabalho, de tempo e de submissão à vontade de Deus. Assim é contigo e é comigo. É difícil a missão. A situação está complicada. É uma questão de 3 coisas. Trabalho, teu e meu. Tempo, meu e teu. E submissão à vontade de Deus. E isto é o que define a vitória de Neemias. E isto é o que define a nossa vitória. Eu não estou aqui a falar das teologias, das vitórias, das prosperidades. Nada disso. Sou absolutamente contrário a isso, porque a minha Bíblia não fala disso. Okay? É capaz de haver alguma versão aí que fala. A minha não fala. A minha fala de trabalho, que é o que eu posso dar, tempo, que é gastar o meu tempo, e submissão à vontade de Deus. É o que eu aprendo aqui com a história de Neemias. As vitórias são assim. É uma conjugação das 3. Eu posso me submeter à vontade de Deus. Se eu não fizer a minha parte também, como nós já aprendemos, o Espírito Santo trabalha em parceria connosco. Amém? Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte resume-se a tempo e trabalho. Mais do que isto, é de Deus. E Neemias sabia que isso era importante. E tu passaste a saber hoje também. Que a tua vitória depende destas 3 variáveis. O teu tempo, o teu trabalho e a tua submissão à vontade de Deus. E isto é muito importante. Porque
Eu não sei quais são os teus muros e portas quebradas. Eu sei os meus. Sei os de Neemias. Os teus eu não sei. Agora, o que eu sei é que o Deus que trabalhou com Neemias na reconstrução dos muros é o mesmo Deus que hoje te diz tempo, trabalho e submissão a Ele. O mesmo Deus que trabalhou na reconstrução dos muros de Neemias é o mesmo Deus que hoje está disponível, está disposto, está com vontade, se me permitem usar a expressão, com alegria para te ajudar a reconstruir os teus muros e as tuas portas queimadas, a restaurá-las. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos traz vida. Amém? E este Deus hoje quer-te dizer, quer-te mostrar, a partir da experiência de Neemias, como é que isso é possível de fazer. E o Deus quer-te mostrar como é que nós podemos traçar caminhos e estratégias para a reconstrução das ruínas que a nossa própria vida muitas vezes tem. Há áreas da nossa vida que estão em ruínas. Há áreas da nossa vida que até estão encarceradas. Há áreas da nossa vida em que nós não tocamos porque não sabemos como, porque temos medo. Há áreas da nossa vida que nós habituámos a tentar não pensar nelas para não ser doloroso. E Deus hoje nos vai mostrar como é que nós vamos poder reconstruir isso. Porque nós, quando falamos de reconstrução de ruínas em nós, não estamos a falar agora das de Neemias, nós estamos a falar de problemas que nós temos, de situações que nós temos, problemas de casamento, problemas de relacionamentos, problemas de família, problemas de identidade nossa, connosco e com Deus, mazelas sociais que nos aconteceram, mazelas ministeriais que foram acontecendo ao longo dos anos, problemas que nós temos connosco próprios, com o nosso corpo, incapacidade emocional, falta de alegria, que às vezes nós temos dias que não temos vontade de ver ninguém. Não é normal. Olhem, vocês têm alguma ideia se nos 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério de Jesus, a Bíblia relata algum dia em que Jesus disse que não queria estar com ninguém? Há momentos em que Jesus diz que não quer estar, mas é porque vai estar com o Pai. É diferente, não é? Que ninguém possa vir a deturpar as minhas palavras. Há momentos em que Jesus diz, a minha prioridade é o Pai e eu agora vou-me retirar. Até pede, olha, orem por mim que isto não está fácil. Não é? Mas Jesus nunca disse, hoje acordei assim um bocado torcido. Amigos, hoje não há milagres. Hoje não há amor. Hoje não há palavra. Não. Então nós, se temos esses momentos na nossa vida, há coisas que têm que ser trabalhadas. Há coisas que têm que ser restauradas para nós ficarmos diferentes. E cada um de nós sabe que eu sei que o Espírito Santo está a falar da mesma forma que falou comigo enquanto me dava a ministração. Cada um sabe qual é a parte do muro que ruiu. Se calhar alguns de nós até sabemos quando é que ele começou a desabar, quando é que as primeiras pedrinhas começaram a cair. O que poderemos não saber é porque é que ruiu. Podemos não conseguir perceber isso, mas o Espírito Santo nos vai ajudar nisso. E também, se calhar, até podemos não saber porque é que não reconstruímos. Se foi porque não quisemos ou se foi porque não conseguíamos. Porque, como eu disse há pouco, há situações em que nós sabemos que as coisas têm que ser feitas, mas não sabemos como as fazer. E às vezes há situações em que a gente até sabe como fazer, mas não tomamos a decisão de fazer. Portanto, eu não sei o muro de cada um, se cada um sabe o que é que pode fazer ou não, mas o Senhor os vai mostrar. Muitos daqueles que viviam em Jerusalém já estavam habituados naquela altura a viver naquela situação. A história nos diz que já 2 ou 3 vezes tinham tentado reconstruir os muros e não tinham tido sucesso. Ou seja, porquê? Porque Deus não estava envolvido. E o homem começou a fazer aquilo, era uma coisa imensa, e desistem a meio, porque depois vêm inimigos. Porque, obviamente, para os inimigos era bom que aquilo tivesse destruído, não é? Porque para o inimigo das nossas vidas é bom que os muros estejam destruídos também. Porque ele entra por aí adentro e faz a festa quando ele quer. E tira-nos o humor, e tira-nos o amor, e tira-nos a compaixão, e nos deita para baixo, e nos faz fazer coisas erradas, e nos faz pecar. Se os nossos muros estiverem destruídos, isto é uma alegria para ele, como era uma alegria para os inimigos de Jerusalém na altura. Mas a verdade é que houve alguns que já se habituaram a viver com aqueles muros lá naquela altura. E se calhar nós também já nos habituámos. Já temos ali aquele muro destruído que às vezes nos dá grandes problemas. Mas se calhar, olha, habituámos a viver com aquilo. Da mesma forma que há pessoas que se habituam a viver, sei lá, com um vizinho que não é bem disposto e pronto, cruza-se com ele de manhã nas escadas, dá-lhe bom dia, ele não responde, a pessoa já se habituou. Pronto. E às vezes a gente habitua-se a viver com áreas da nossa vida que não estão bem. Se calhar até já tentámos reconstruir, como eu disse, mas não conseguimos. Porquê? A gente até começa, mas ao fim de algum tempo, aquilo descamba outra vez. A gente até começa,
um relacionamento que estava mal e a gente começa a recuperar ali, ele vai por aí fora. E isso às vezes faz o quê? Faz com que a gente deixe de acreditar em nós próprios. E o inimigo usa isso para a gente deixar de acreditar em nós próprios e acreditar que é possível isso acontecer. Na realidade, quando nós vivemos assim, o correto até não é falar em viver. O verbo certo não é o verbo viver. É o verbo deixar o tempo passar. Porque a gente às tantas deixa o tempo passar. Passam os dias, não é? É a segunda, vem a terça, tanto chegou ao sábado, ao domingo, depois passa a semana, depois passa mais outra, depois passa o mês, depois passa mais um mês, mais 11, mais 12, passou um ano, e mais um ano. E às vezes cá no íntimo, e mais um ano. Bem, vamos lá. Porque as coisas não estão resolvidas. Porque as coisas não estão tratadas aqui no interior. E então, à medida que se vai passando, fica cada vez mais difícil. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, que é um erro que o mundo nos incute desde crianças. E as pessoas do mundo dizem isso muito, principalmente quando acontece uma tragédia, uma situação difícil ou dolorosa. O mundo tem aquela máxima que é: o tempo tudo cura. E eu vou-te dizer uma coisa: a única coisa que o tempo cura é a carne e os presuntos. Porque a gente deixa a carne a secar e aquilo fica uma carne maravilhosa, os chouriços, os presuntos. As emoções o tempo não cura, a alma o tempo não cura, o espírito o tempo não cura, uma dor que ficou aqui dentro o tempo não cura. Quem pode curar é Deus. Só o Espírito Santo de Deus é que cura, só o Espírito Santo de Deus é que trata. O que acontece com o tempo é quando nós somos curados, cada vez com o distanciamento do tempo, aquilo deixa de ser algo que ainda nos dói um pouquinho para começar a doer menos. Mas temos que estar já curados e sarados. Se não estivermos curados e sarados, aquilo vai ser uma ferida que dói ao fim de 10, de 20, de 80 anos. A pessoa ao fim está a morrer com 150 anos, como era antigamente, está a morrer, ainda tem aquela ferida na alma no dia em que vai morrer. E morre com essa ferida e com essa dor. Portanto, isso é mais um engano do mundo. E é se calhar por isso que nós já desistimos de tentar, porque achamos que isto um dia vai passar. Meu irmão, minha irmã, se a gente não reconstruir o muro, não vai passar. Continua ali embaixo. Eu até sou obrigado a concordar contigo. Às vezes tu achas que não é possível já. Eu sou obrigado a concordar. Realmente não é possível. Só é possível se envolvermos Deus. Porque tu e eu não somos capazes. Se não, é verdade, temos que ser pragmáticos. Se fosse possível, já tínhamos resolvido. Se fosse possível, já não tínhamos muros quebrados. Já não tínhamos áreas da nossa vida onde não estamos bem. Áreas da nossa vida onde não estamos livres. Áreas da nossa vida que nos impedem de ser o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo, o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor irmão do mundo. Se nós tivéssemos essa capacidade, vivíamos fantasticamente. E ainda não vivemos. Lá chegaremos. Quer dizer que não fomos capazes. Então, Deus sim é capaz de fazer isso. E Deus é capaz de trazer alegria onde hoje há choro e tristeza. Onde hoje há uma dor, uma mágoa. Algo que só de pensar nos traz incómodo. Deus pode resolver isso. Deus pode restaurar a tua e a minha vida. Deus pode restaurar os nossos casamentos. Pode sim. Deus pode restaurar os nossos relacionamentos. Sim. Deus pode restaurar a confiança que nós temos uns nos outros. Sim. Deus pode restaurar a nossa confiança nele. Sim, porque às vezes a nossa confiança nele fica abalada. Não por ele, mas por nós e pelas influências que fomos tendo ao longo da nossa caminhada. Eu sei que Deus é capaz de fazer isso. Mas lembram-se que eu disse que havia 3 variáveis aqui. A submissão à vontade de Deus, o tempo e o trabalho. E a pergunta é, estamos nós dispostos a fazer a nossa parte? Estamos nós disponíveis para dar o nosso tempo e o nosso esforço para que Deus possa fazer? Isso é que é importante. Estamos disponíveis a fazer o que for necessário? Estás disponível para mudar os teus hábitos? Aqueles hábitos que tu sabes que não são de acordo. Aqueles hábitos que tu sabes que te fazem destruir o muro em vez de levantar. Estamos disponíveis para isso? Temos essa vontade? Estamos disponíveis para mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir? Lembram-se que já fomos ministrados nesse sentido. Se eu não semeio o amor na minha casa, vou colher o quê? Se eu não semeio retidão, vou colher o quê? Se eu não semeio os princípios de Deus na minha vida, vou colher o quê? É desta mudança que o Senhor nos está a falar hoje. O Senhor não nos ministrou isto há 6 ou 7 semanas por acaso. Foi para que hoje nos trouxesse à lembrança isso. Começou essa semente nessa altura e vamos sendo trabalhados. E hoje o Senhor está a fazer aqui algo mais que não seja só aquilo que Ele lançou há 6 ou 7 semanas atrás. Estamos dispostos a deixar de viver da forma como vivemos até hoje,
Atenção, eu não estou a dizer para a gente passarmos a ser uns ermitas que vivem escondidos na montanha. Não. A gente fazemos parte do mundo sem ser do mundo. Amém? Como é que nós podemos ser sal do mundo se não estivermos lá? Mas podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes na nossa casa, em primeiro lugar. Podemos ser diferentes com tudo o que nos rodeia. Estás mesmo disposto e disposta a deixar que Deus te restaure. Porque às vezes não é fácil. Às vezes dói um bocadinho. Não é? Todos nós, com certeza... Eu tive umas experiências um bocadinho dolorosas há algum tempo com as idas ao dentista, porque a gente às vezes tem que restaurar aqui algumas coisas e aquilo dói um bocadinho. Embora tenha todos os cuidados, mas às vezes dói um pouquinho. Mas é por um bem maior. Amém? Portanto, a restauração que Deus vai fazer em nós, se calhar também nos vai doer um bocadinho. Não é? E se calhar não tem anestesia. A anestesia é o Espírito Santo que nos vai dando um abraço, um carinho, um amor, mas nós temos que estar disponíveis para isso. Amém? Amém? Vamos ver então como é que Neemias fez. Como é que Neemias reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade com o poder da fé, pelo poder da fé. Ou melhor, vamos ver o que é que nós precisamos de fazer para reconstruir a nossa vida pelo poder da fé. Amém? Amém. Então, semana passada eu falei de 3 lições que Neemias nos deu e hoje o Senhor vai nos falar de 5 ações fundamentais que Neemias teve para que a reconstrução acontecesse. E essas 5 ações são fundamentais para nós também. A primeira ação é avaliar a situação. Avaliar o nível de destruição. Avaliar o que realmente está derrubado. Foi o que Neemias fez e é o que nós temos que fazer. Quando aquele homem chegou de Jerusalém, o Anani, Neemias perguntou como estavam as coisas. Neemias podia não ter perguntado. Ele perguntou, quis saber. Ao querer saber, ele avaliou. Ao querer saber, o outro contou-lhe que aquilo estava miserável. Ou seja, a verdade sobre o estado da cidade veio à tona. As áreas destruídas foram identificadas. Ou seja, se não tivesse os muros completamente destruídos, ele teria dito, olha, está a ala norte, a ala este, ou seja, ele teria identificado o que estava destruído ou não. Mas não. Naquele caso estava tudo. Ou seja, ele avaliou o que estava destruído. E nós temos que ser capazes de fazer isso também. O que o Senhor hoje nos está a dizer é para nós sermos capazes de avaliar as nossas vidas de forma verdadeira. Porque é para Ele e é para nós. O Senhor está a dizer isso, avalia. Porque se não tiveres a verdade a respeito das tuas áreas que têm que ser restauradas, Ele não pode fazer. Porque o Espírito Santo não nos obriga a nada. Amém? Não é? Então, se eu não disser... Imagina, lá está. Eu vou ao médico. Como é que a gente faz quando vai ao médico com um problema? Quer dizer, a menos que seja o braço fora do sítio, que a gente já chega lá assim, não é preciso dizer nada. A gente chega ao médico. Eu sei que alguns, infelizmente, nem olham para a nossa cara, têm que cumprir o relógio. Não é? Mas vamos imaginar, vamos falar daqueles médicos normais, como era antigamente, que gostavam de falar com as pessoas e saber como é que as coisas estão. A gente chega ao médico, estamos com uma laringite, estamos com a garganta muito mal. A gente chega ao médico, o que é que a gente diz? Senhor doutor, eu estou mal da minha garganta. Não é? Tipo à criança mesmo, não é? Senão o médico fica a olhar ali para nós e diz, acabou o tempo. Então porquê é que com Deus a gente não diz, Deus, eu estou mal aqui? É igual. Quem é o médico dos médicos? Jesus. Se eu ao médico natural, eu com transparência, e às vezes há exames que a gente até faz, em que a gente se expõe muito, não é? Porque tem que ser, e até ficamos meio constrangidos, porque é um homem ou uma mulher que ali está. Gente, com Deus não pode estar constrangidos. Com Deus nós temos que ser completamente sem roupa para Deus. Sem nada que possa esconder o diagnóstico que nós estamos a dizer a Deus. Temos que avaliar claramente aquilo que está na nossa vida em ruínas. Temos que identificar o que está em ruínas na nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda. Eu sei que está a desafiar cada um de nós nesta hora. A lembrar de coisas que tu se calhar já não te lembravas. Eu sei que o Espírito Santo está a trazer isso. Para poderes identificar. E para que tu possas ser verdadeiro com esta pergunta que o Senhor te está a fazer. Não sou eu o Pedro que te está a fazer. É o Senhor que te está a fazer. É dizer, avalia a tua vida agora e vê o que está mal, o que está destruído, para que eu possa reconstruir. Eu não vou reconstruir nada. É Ele só está a usar a minha voz aqui. É Ele que está a fazer isso. Não deixes que tenhas verdades ocultas na tua vida ou áreas ocultas na tua vida, porque Deus sabe tudo. Mas se não tomares a iniciativa de lhe dizer, Ele não vai trabalhar isso, Ele não vai curar, Ele não vai restaurar. E aí o poder da fé
também é isso. É tu teres fé para saberes que podes dizer a Deus sim aquela coisa que te constrange, aquela coisa que... Sim, podes dizer para Deus. Porque Deus vai fazer isso. Amém? Então esta é a primeira ação que Neemias teve. Avaliar a situação. É a primeira ação que nós temos que ter também. Avaliar a situação em que nós temos. Avaliar a área que está destruída na nossa vida. A área que está quebrada. Pode não estar ainda destruída completamente, mas já não está funcional. E nós sabemos que as coisas podem estar mais ou menos, mas não funcionar bem. Lembram-se que há 2 semanas nós aqui tivemos uma celebração super normal e depois, quando fomos no final do tempo preparar as coisas, de editar vídeo e não sei o quê, percebemos que tínhamos tido aqui um problema de uma situação que o som estava horrível. Ou seja, aparentemente estava tudo normal, não estava? Mas no fundo, não estava. E às vezes nós aparentemente estamos com tudo normal, mas sabemos que no fundo não está normal. Então aí se chama avaliar a situação. Amém? A segunda ação fundamental que Neemias teve e que nós temos que ter é partilhar tudo com Deus. Avalia e partilha. Aprender a confiar em Deus, mas também a falar com o Pai. Como é que eu partilho uma coisa com a Ana? Eu sei, hoje em dia a gente tem outra tecnologia, podemos usar os polegares. É verdade. Mas esqueçam. Como é que eu partilho normalmente uma coisa? A gente fala. Como é que a gente partilha com Deus? A gente fala. É verdade. Deus diz na sua palavra que sonda os nossos corações e esquadrinha as nossas mentes. É verdade. Mas isso não se chama orar. Isso chama-se Deus saber o que se passa connosco. Aqui estamos a falar de partilhar, de orar. Neemias partilhou tudo com Deus. Antes, durante e depois da reconstrução do muro. Nós vamos aprender isso nas próximas semanas, quando formos individualmente estudando estes 13 capítulos. Neemias não teve só aquele tempo de oração, buscou a estratégia e depois disse: ok, Deus, agora estou por minha conta. Aula que se faz tarde. Não. Neemias foi partilhando com Deus tudo. Os medos. Acham que aquilo foi fácil? Não foi. Neemias teve medo? Muito. Neemias teve vontade de desistir? N vezes. Neemias achou que não era capaz? Sim. O que é que ele fazia? Avaliava a situação, partilhava com Deus e Deus ajudava. É assim que nós temos que fazer. Neemias sabia desde o início que o seu principal aliado era Deus. Não eram os homens que o estavam a ajudar. Esses, obviamente, estavam a ajudá-lo. O grande aliado era Deus, o grande incentivador. Aliás, o grande interessado em ver os muros de Jerusalém reconstruídos era Deus. Não era o homem. Quem é que achas que é o grande interessado em ver a tua vida e a minha restaurada? É Deus. Para que quando nós estivermos restaurados e reconstruídos, outros vão ser alcançados através da nossa vida. Através do exemplo do que Ele fez em nós. Não porque nós somos bonitos, maravilhosos. Somos sim, somos bonitos e maravilhosos. Amém? Somos lindos, fantásticos, maravilhosos, cheirosos, extraordinários. Mas não é por isso. É porque Deus usa as nossas fraquezas para que outros possam ver que também pode acontecer. Mas para isso nós temos que lançar mão da oração. Não somente quando estamos fracos e necessitados. Que aí, não. A oração não pode ser o último recurso da nossa vida. A oração não pode ser o último recurso, a última tarefa que a gente vai fazer. Não. A oração tem que ser o primeiro recurso nas nossas lutas diárias. A oração tem que ser o primeiro recurso neste momento em que o Senhor nos pede para partilhar com Ele. A oração não deve ser vista como: oh não, esgotei tudo. Oh não, vou orar. Não. A oração deve ser a primeira coisa, como Neemias fez. A primeira ação. Não existe reconstrução pelo poder da fé se nós não partilharmos com Deus as coisas. Não existe. É tão simples quanto isso. Eu só posso ter fé se eu tiver Deus envolvido. Se eu não partilhar, eu não vou ter fé. Eu estou a fazer as coisas ainda na força do meu braço, armado em super-herói, em grande campeão. Não é por aí. E o que é que tu precisas então para hoje começar a partilhar a tua vida com o Senhor? Para partilhares agora já com Deus. Para poderes ir falando com o Espírito Santo. Para poderes ir abrindo o teu coração de uma forma tranquila. Vai falando com Ele. Vai avaliando e vai partilhando. Não é preciso nada de extraordinário. É tão simples a forma como nós podemos falar com Deus. Porque Deus, na sua grandeza, é simples. Porque Ele sabe que nós somos simples. Que ninguém possa interpretar mal e eu dizer que Deus não é majestoso. Nada disso, só que Deus
consegue ouvir na nossa simplicidade. Consegue ouvir o nosso coração. Amém? E a terceira ação que Neemias teve e que nós temos que ter, isto começa a ficar mais difícil. Não vos vou enganar, que eu não estou aqui para enganar ninguém. Avaliar é fácil, dá trabalho. Partilhar com Deus, já temos que nos expor um pouquinho. A terceira ação é nós assumirmos as nossas responsabilidades. E agora, sei que isto já começa a piar mais fino. Neemias não questiona Deus sobre o que é que aconteceu. Neemias vai direto ao assunto e reconhece a transgressão do povo. Neemias não chegou ao pé de Deus. Oh Deus, mas porquê é que tivemos 100 anos no exílio? Oh Deus, mas porquê é que deixaste que os inimigos viessem destruir os muros? Não, Neemias chegou lá do versículo 5 ao 11 e diz: Senhor, perdoa os pecados do teu povo. Foi pela nossa transgressão que tu nos separaste e que nos tiraste de onde nós estávamos. Foi pela nossa transgressão que a nossa cidade foi destruída. Ou seja, Neemias entendeu qual era a responsabilidade do povo e dele também. E é interessante a gente perceber isso. Porque ele não fazia parte do povo que pecou contra Deus, ok? Lembram-se disso, não é? Ele é a segunda geração. Quem pecou foram os pais. Mas ele percebeu de onde vinha, ele tinha avaliado, ele tinha partilhado e ele estava a assumir responsabilidades. Assim somos nós. Se queres tocar o coração de Deus, assuma as responsabilidades. Porque provavelmente, não vou dizer, não posso afirmar, mas provavelmente nós temos responsabilidades nos muros que foram quebrados. Nas ruínas que estão na nossa vida, naquelas áreas que não estão bem, provavelmente nós temos responsabilidades. Provavelmente nós fizemos por isso. Nós pecamos. Nós fizemos coisas erradas. Nós dissemos palavras que não devíamos dizer e nunca livrámos perdão. Nunca pedimos perdão, aliás. Sobre palavras que declarámos sobre a vida de pessoas. Sobre coisas que fizemos ou que dissemos. Provavelmente ainda estamos presos em falta de liberar perdão sobre alguém que já nos fez muito mal na vida. E deixa-me dizer-te uma coisa. Eu vou sempre falar, sempre não, mas o perdão anda sempre aqui muito envolvido nisto. Quando nós achamos que ao não perdoar estamos a aprisionar alguém no erro dessa pessoa, é mentira. Nós é que estamos presos no erro dessa pessoa e estamos presos na falta de perdão. A pessoa continua a sua vida na boa porque ou nem sabe o que fez ou não é por aí. Agora, enquanto eu não libero perdão sobre alguém que me fez algo, eu sou preso da minha falta de perdão. Eu é que estou prisioneiro. Sou eu que não tenho paz, que a pessoa está na boa. O perdão, a falta de perdão, é um frasco de veneno em que eu todos os dias destilo uma gotinha na minha boca. Cada vez que eu me lembro de algo, cada vez que eu tenho alguém que é quem perdoar, seja uma pessoa de perto ou uma pessoa de longe, uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo ou que vejo todos os dias, sempre que eu não libero esse perdão, eu estou a pôr uma gotinha de um veneno que vai me matar. Eu vou morrer na minha falta de perdão. Até porque a Bíblia nos diz que a falta de perdão estabelece um céu de bronze sobre as nossas vidas. As nossas orações deixam de ser ouvidas. Então, isto sem já entrar pela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é? Como é que eu posso querer que Deus me perdoe e eu não perdoo alguém? Não é? Isto é lógica simples. Nem é preciso espiritualizar muito. Portanto, se a falta de perdão é uma das razões pelas quais tens um muro aí na tua vida que foi destruído, meu irmão, minha irmã, não deixes que o sol se ponha hoje sem liberar perdão, independentemente do que aconteceu. Independentemente. O perdão não isenta o erro que alguém fez, ok? O eu liberar perdão sobre alguém não isenta a pessoa do que ela fez. Essa pessoa semeou e vai colher. Claro, é a lei. Não que eu me regozijo, mas é assim que funciona. Mas o eu liberar perdão me isenta de eu ficar agarrado a algo que me faz mal e que me mata todos os dias. E isso é que é o fundamental. É eu não ser preso do erro que o outro cometeu. Não, eu tenho que libertar-me do erro que o outro cometeu. Amém? E se é isso, aproveita já hoje este tempo. Quebranta-te e pede ao Senhor, assume a tua responsabilidade e pede ao Senhor. Confessa os teus erros, confessa a tua falta de perdão ao Senhor. Pede-lhe ajuda, que às vezes é difícil. Às vezes tem que ser o Espírito Santo a falar ao nosso coração para nos dar essa força, porque a mágoa é imensa. Às vezes é. Mas Deus nos ajuda. Amém? A reconstrução realmente só vem quando nós somos inquietados ao ponto de entrar nesse processo de assumir as nossas culpas com Deus. Enquanto a gente acha que está tudo bem, não, isto está coisa e tal, a gente não é reconstruídos. Neemias só reconstruiu porque percebeu, isto tem que mudar mesmo. E nós temos que mudar para haver reconstrução. Reconstrução pelo poder da fé. Confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos erros. Podem não ser pecados, mas são erros de atitudes erradas que tivemos. Coisas que tivemos, falhas que tivemos, palavras que dissemos.
Que nós não alcançamos o poder da palavra, mas a palavra é algo poderoso. Por algum motivo o Senhor nos diz que da nossa boca pode sair bênção ou maldição. A palavra é uma coisa poderosa, a palavra que lançamos da nossa boca. Então, que hoje seja o tempo que a gente possa assumir as nossas responsabilidades. Que a gente não se continue a enganar a nós próprios, a achar que não. Não, a gente sabe que sim. A gente sabe que sim. E chegamos ao ponto em que temos ruínas que temos que construir. Temos ruínas que temos que reconstruir. Não continues nesse engano. Pede ao Espírito Santo que te mostre onde falhaste. Eu não te vou mostrar onde falhaste porque eu não sei. Graças a Deus que eu não sei. Porque não consigo ajudar. O que eu consigo ajudar é dando direção, se me pedires direção, com base na palavra de Deus. Como o Senhor está a usar agora este tempo. Sobre assumir as responsabilidades, avaliar, partilhar com Deus, assumir responsabilidades, liberar perdão, se é o caso, mudar a forma de agir, de falar. Neemias está-nos a dar essas ferramentas. Neemias, nestes 13 capítulos, está-nos a dar as dicas todas. Nem o teu Google faria melhor. Neemias está melhor que o teu Google. Diz-nos, faz assim. Faz. Foi o que ele fez e resultou. Então, a Bíblia... Porquê que a Bíblia é um manual de vida para nós? Não somente pelas coisas maravilhosas que lá tem relacionadas com a nossa salvação. Claro que isso é maravilhoso. Mas a Bíblia é um fantástico manual de vida porque nos mostra quem é Deus. A Bíblia nos mostra como nós nos podemos chegar a Deus e a Bíblia nos mostra como eu posso mudar a minha vida deixando que Deus a mude para eu ter essa vida plena de abundância. Por isso é que a Bíblia é maravilhosa. E nos mostra exemplos de pessoas que fizeram coisas bem e nos mostra exemplos de pessoas que fizeram coisas mal. Não é para dizer, olha, como ele fez também pode fazer. Não. É para eu não fazer assim, mas para fazer como outro. A Bíblia é algo, é maravilhoso. Até quem quiser ler a Bíblia na perspectiva somente de um manual de conhecimento, vai ser acrescentado. Quanto mais nós temos o Espírito Santo que nos traz à memória coisas e nos revela coisas que estão lá escondidas, os tesouros escondidos. Então mostra ao Senhor hoje o teu coração, mostra ao Senhor hoje, abre a tua vida para o Senhor, para que Ele te possa mostrar onde é que tu falhaste e consertar isso com Deus. Amém? Amém. A quarta ação que Neemias fez foi, não desistiu diante da oposição. Eu não li esse capítulo hoje, e nós vamos depois trabalhar sobre isso, individualmente, mas Neemias encontrou oposição ao seu projeto. Eu vou-vos dizer uma coisa, em nenhum dos 13 capítulos de Neemias, a gente vê que as pessoas vinham na rua com bandeirinhas. Viva o Neemias, palmas para o Neemias. Não. As pessoas atacavam o Neemias. Porquê? Uns por inveja, porque tinham tentado construir aquilo e não conseguiram, e outros porque não queriam, porque era bom que aquilo tivesse destruído para eles reinarem. Porque o inimigo reina onde há confusão, amém? Onde não há confusão, o inimigo não reina. E essas pessoas não queriam. E houve essas pessoas que vieram, o tal de Sanbalat, o tal de Tobias, vieram mesmo para fazer mal, primeiro com inveja e depois para tentar atacar. Tanto que Neemias é conhecido porque tinha a ferramenta numa das mãos e a arma na outra, que eles tinham que se defender dos inimigos. Então houve oposição? Houve, claro que houve. Achas que na tua vida não vai haver e na minha? Já houve desde o dia que a gente aceitou Jesus. Vai havendo. Agora, da mesma forma que Neemias conseguiu, nós podemos conseguir. Da mesma forma que houve oposição para que Neemias não reconstruísse os muros. Mas essa oposição não o deteve mais, não o intimidou, porque ele sabia quem era em Deus, ele sabia que Deus estava com ele, estava-se a submeter à vontade de Deus. Lembram-se? Tempo, trabalho, submissão à vontade de Deus. Então ele sabia, eu tenho que fazer a minha parte é não me intimidar, a minha parte é não desistir, a minha parte é não achar que não sou capaz, mesmo que eu não sei, aquela pedra eu não faço ideia como é que vou fazer. Mas Deus vai-me dar a criatividade ou vai trazer alguém que sabe pegar naquela pedra. É assim que Neemias fez. E contigo e comigo não é diferente, na nossa vida não é diferente. O sonho de reconstruir a nossa vida. Eu sei que tu estás a pensar já em coisas na tua vida, tu dizes, se isto mudasse era tão maravilhoso. Ao mesmo tempo que tu pensas nisso, também pensas, mas não consegui até agora. Mas hoje o Senhor vai mudar isso. Agora, achas que esses sonhos que tu estás a ter de mudança não incomodam as trevas? Quando começar a acontecer, incomoda, claro. É algo que te impede de ter uma plenitude com Deus. É algo que te impede não é de ter Deus como centro da tua vida, mas é algo que te impede de usufruir a vida plena de abundância que o Senhor Jesus nos veio trazer. Então, claro que as trevas têm prazer nisso. Têm prazer em que haja coisas que ainda te fazem ficar zangado, que haja coisas que ainda te façam ficar triste, achar que não vale a pena. Claro que tem prazer nisso. Vai-se levantar a oposição? Vai. Vai vir de onde? De todos os lados? Vai.
vão pessoas ser usadas para tentar fazer oposição? Vão. Lembra do que é que o Senhor Jesus nos ensinou quando lá na Bíblia fala com Pedro e diz: não é a carne nem o sangue que te revelou? E que depois nós temos uma interpretação mais à frente em que nós aprendemos que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as obras do mal. Não é a pessoa que te vai tentar desanimar que é má. Essa pessoa está a ser usada. A nossa luta não é contra ninguém. Não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra... Não. A nossa luta é contra aquilo que ainda está a tomar a vida deles. E que não quer que a gente melhore, porque se nós melhorarmos, tudo vai melhorar. Agora, o que é que eu tenho para te dizer? Faz como Neemias, resiste. Quando vier o Tobias, quando vier o amigo dele, o Sambote, não desistas. Não sejas intimidado, mantém-te firme. Faz a tua oposição. Como? Com Deus. Não com a carne, não respondendo mal. Com Deus. Tendo uma palavra, mudando e dizendo, no fim de tudo, não é no fim de tudo, no limite, pensando assim: não, eu sei que eu estou a fazer o certo. Eu avaliei a situação. Eu assumi as minhas responsabilidades. Eu partilhei com Deus. Então o Senhor agora está a fazer aqui uma parte. Por isso é que vem a oposição. Então eu vou-me manter firme, porque isto vai parar e eu vou reconstruir. Amém. E é isso que o Senhor nos mostra hoje. Agora, como eu disse há pouquinho, às vezes isto dói um pouco. Dói pela oposição e dói pela área que está a ser trabalhada. Mas não desistas. O Senhor hoje está a começar algo poderoso nas nossas vidas. Amém. E nós não podemos impedir isso. Sabem quanto tempo demorou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém? 52 dias. Eu duvido que hoje, com a maquinaria que existe, se demorasse menos do que estes 52 dias. E hoje temos outro tipo de tecnologia. Duvido. Porque era Deus ali. E foi uma tarefa imensa. E ele conseguiu em 52 dias. Então, foi fácil? Não. Houve momentos que deu vontade de desistir, sem dúvida. Mas ele persistiu. E contigo não vai ser diferente. Eu não te vou dizer que são 52 dias, ou 10, ou 25. Eu não sei quantos dias são, não sei quantos meses são, quantas semanas são. O que eu sei é que se tu quiseres, Deus vai mudar. O que eu sei é que se tu tomares as ações certas e pedires ao Senhor essa mudança, se identificares realmente os muros, o Senhor vai fazer isso. Hoje estamos a dar o pontapé de saída. Pim! O kick-off. E o Espírito Santo hoje já está a começar a fazer coisas. Era fantástico hoje sairmos todos daqui maravilhosos. Era. Deus pode fazer isso. Mas o que eu sei é que se não acontecer isso hoje completo, hoje começou a ser trabalhado. Hoje começou a primeira pedra a ser colocada. E amanhã será colocada outra. E sabem qual é o cimento? O cimento chama-se unção do Espírito Santo. É um cimento que não descola. Tu pões uma pedra, hoje em dia tens cimento rápido. Este cimento é um cimento especial, porque chama-se unção, chama-se amor. E sabes o que é que tu tens que misturar para que esse cimento fique cada vez mais sólido? Tens que misturar as tuas lágrimas quando a gente se entrega a Deus. Tens que misturar o teu amor, tens que misturar a tua entrega. E aí aquele muro fica. Um muro firme. Pode ser derrubado novamente? Pode, porque nós temos essa capacidade de o derrubar. Mas se a gente o reconstruiu, a gente não vai querer derrubar. Nós estamos a melhorar, amém? Nós estamos a avançar, não estamos a regredir. E Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Eu tenho a certeza. Amém? Ser uma batalha, vai. Mas sabes quem é o Senhor dos Exércitos? É Ele. O nosso principal ajudador, o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso Pai. É Ele que nos vai ajudar nesta batalha. Então, no dia em que vier a oposição, mantém-te firme, não lutes com a oposição, porque Deus luta por ti. É como aquela música que a gente canta, a gente sabe quem luta por nós, é o Senhor. Amém? Então nós já vimos 4 ações. Lembras? Eu vou relembrar. A primeira é avaliar a situação e identificar o ponto em que nós estamos, as áreas que estão quebradas. A segunda é partilhar com Deus. A terceira é assumir as nossas responsabilidades. Lembras? E a quarta é não desistir diante da oposição. Mas há uma quinta ação. Como eu disse, o grau de dificuldade talvez esteja a aumentar um pouquinho. A quinta ação que Neemias teve chama-se confiar na soberania de Deus. Não é fácil. A gente sabe que Deus é Deus, mas depois há uma parte humana que é confiar que Deus é Deus. Isso às vezes é complicado. E Neemias confiou não na força do seu braço,
mas confiou em Deus. Neemias não atribuiu a si mesmo a capacidade de completar aquela obra. Não. Ele contava com Deus, porque ele sabe que Deus é quem faz. Da mesma forma, connosco, nós temos que fazer da mesma forma. Confiar que Deus é soberano. Confiar que Deus é capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos. O que é que Neemias fez? Neemias seguiu o princípio de uma fé inabalável. Ou seja, ele sentiu o desejo de fazer algo, uma tarefa humanamente não era possível. Orou. Deus lhe deu uma estratégia. Então o que é que Neemias pensou assim? Espera lá. Se Deus está comigo nisto, isto vai funcionar. Se eu fosse sozinho, talvez não funcionasse. Mas Deus está comigo. Se Deus está comigo, vai funcionar. Então eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu reconheço que o sucesso desta empreitada complicada depende de Deus e não depende de mim. Por isso, Deus o enviou para reconstruir os muros. E se vocês forem ler o capítulo 2 e por aí fora, vocês vão ver a forma extraordinária como aconteceu. Porque há um belo dia que Neemias, quando está perto do rei, o rei diz que nota que ele está com o semblante triste ou descaído, depende das versões, e Neemias conta-lhe o que aconteceu, ou seja, teve esse relacionamento com o rei, e o rei ficou sensibilizado com ele e disse-lhe, então o homem podes ir, se tens o desejo, se estás preocupado, vai lá a Jerusalém. E ele foi, e ele ainda pediu, oh rei, mas isto é difícil, se me desses umas cartas para eu poder passar pelos vários postos e pelos guardas e não sei o quê, e o rei passou-lhe essas cartas para ele ir com autoridade para chegar a Jerusalém e completar a missão dele. Portanto, dúvidas que Deus estava no negócio, Neemias não tinha nenhumas. Portanto, ele manteve-se firme. Tens dúvidas que Deus está no negócio de reconstruir a tua vida? Eu não tenho. Eu não tenho nenhumas dúvidas, senão a gente não estava aqui. Estávamos completamente destruídos já. E Deus nos tem levantado. Deus nos tem curado, Deus nos tem restaurado, Deus tem trabalhado connosco nas áreas que estão pior. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Porque Ele é Deus. Não porque nós somos maravilhosos, mas porque Ele é Deus. Mas Neemias reconstruiu pelo poder da fé, confiando na soberania de Deus. E deixa-me dizer-te uma coisa. Contarmos com Deus como o nosso maior aliado é um princípio fundamental que não vou dizer que nos garante a vitória, porque nós temos uma cota à parte de responsabilidade, mas é meio caminho andado para conseguirmos a vitória. Lembra-se? Tempo, trabalho, submissão à vontade de Deus. Deus não falha. Nós é que podemos falhar aqui. Se nós não falharmos no tempo e no trabalho, na forma como assumimos as responsabilidades, na forma como partilhamos com Deus, na forma como avaliamos, na forma como resistimos diante da oposição, Deus não falha. Não tens nenhum exemplo na Bíblia em que Deus tenha falhado. Deus não falha. Deus não falhou quando te escolheu, Deus não falhou quando me escolheu. A gente é que às vezes atrapalhamos a escolha de Deus porque não entendemos os passos certos a dar, não entendemos o que temos que fazer. Deus não se engana. Então, se o Senhor hoje nos deu esta ministração para nos mostrar que pode trabalhar nas nossas vidas, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai fazer algo que nós não conseguimos. As maiores reconstruções que nós precisamos iniciar na nossa vida, porque temos várias, têm muito a ver com questões muito complexas que nós temos, com questões emocionais. Eu atrevia-me a dizer que mais de metade tem a ver com questões emocionais, porque o ser humano é um ser em que a emoção o domina muito, a alma domina muito. E se a alma não está alinhada com o espírito, e eu lembro que é importante nós referimos sempre isso, nós somos um espírito que foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus, está lá em Gênesis. Mas este espírito que nós somos tem uma alma. E essa alma é onde está a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. É aquilo que nos faz reagir de uma forma mais fria, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais bruta, de uma forma mais sanguínea ou de uma forma mais filomática. É essa alma. Se essa alma está alinhada com o espírito da forma correta, esta alma é uma extensão do espírito, faz tudo bem e temos um bom comportamento. Se esta alma está desalinhada, nós temos um corpo que tem atitudes absurdas e que não fazem sentido, em que fazemos coisas que fazem mal a nós próprios, a vários níveis. Muitas vezes, esta alma desalinhada com o espírito provoca-nos doenças. Até a ciência hoje, há 100 anos atrás, não havia doenças psicossomáticas, que são doenças da mente que se refletem no corpo. Hoje a ciência já sabe aquilo que Deus dizia na Bíblia há milhares de anos atrás, que o corpo é um reflexo de uma alma que possa estar alinhada ou desalinhada. Portanto, a ciência aos poucos vai começando a dizer coisas que nós sabemos através da Bíblia.
Não pode ser de outra forma. Se a ciência for correta, foi Deus que deu capacidade ao homem, portanto, não pode ser contrária à sua palavra. E nós percebemos então que muita da reconstrução que nós temos que fazer está ligada não com o nosso espírito, muito provavelmente muito pouco com o nosso corpo, mas está muito ligada com a nossa alma. As nossas emoções, as nossas formas de agir, de reagir, a falta de perdão. A falta de perdão acham que vem do espírito? Não. Acham que a falta de perdão vem do corpo? Não. Vem de onde? Não. Tipo, é Bera. Ela. Aquilo que ela me fez. É claro que quem fala é a boca no corpinho. Mas vem de onde? Vem desta amálgama de emoções que não estão trabalhadas na alma. A alma desalinhada do espírito faz estas coisas. Mas nós sabemos que Deus pode fazer. Nós temos é que fazer essa quinta ação, que é entregar-nos na soberania de Deus e confiarmos nessa soberania. E essas necessidades que nós estamos a falar, 3/4 dos nossos muros caídos, têm a ver exatamente com isto. Com questões no nosso casamento, com questões na nossa família, com questões no nosso relacionamento, com questões financeiras que nós não sabemos gerir nem lidar. Tem tudo a ver com questões de identidade. Tem tudo a ver com questões em que, se nós obedecermos a Deus, é tão fácil Ele trabalhar em nós. Mas vão ser dolorosas, se calhar vão. Temos de fazer o quê? Que lhe obedecer. Confiar na soberania de Deus e declarar essa soberania. Como eu disse há pouquinho, Neemias demorou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, nós não sabemos quanto tempo vai demorar cada processo. Cada um de nós é diferente. Haverá, com certeza, alguns de nós que se entregam ao Senhor de tal maneira, com uma transparência tal, que é como aquela pessoa que vai ao médico com dores de ouvidos e dor de garganta. Queixa-se da garganta, não queixa dos ouvidos. Daí a 3 dias está pior. E o médico não me fez nada. Queixou-se. Não, mas quando eu lhe falei da garganta, ele tinha que assumir que eu podia estar mal dos ouvidos também. Mas o médico tem lá a bola de cristal. Não é? Não. Ou seja, aquele que for mais transparente para Deus, que se entregar mais a Deus, mais honesto para com Deus, os processos vão ser mais rápidos. Claro. Como é que é a reconstrução de uma casa em que o terreno está desnivelado, ou a reconstrução de uma casa, ou a construção em que o terreno já está completamente plano? Uma é mais difícil que a outra, uma demora mais tempo. Se o teu coração tiver, deixa-me usar esta expressão, aplanado com Deus, Deus trabalha mais fácil. Agora, se o teu coração estiver cheio de obstáculos e de espinhos, é mais difícil. Porque não é para Deus, é para ti que não estás a dar as hipóteses todas a Deus. Por isso eu não vou dizer que vamos todos ser restaurados no mesmo tempo. Não vamos, quase de certeza. Porque é um processo, não temos um botãozinho. A gente tem o botão dos microfones, a gente liga e desliga, e mesmo assim às vezes não corre bem. Mas pronto, mas tem um botãozinho, sim e não. Mas nós não temos o botão da restauração, sim ou não. Se houvesse, eu já tinha comprado. Eu oferecia um a cada um de nós. Punhamos assim até na bochecha, para viver bem, para não haver dúvidas. Mas não funciona assim. Esse botão está cá dentro. Somos nós que o viramos para que Deus possa fazer. É uma mudança de atitude que nós temos que ter com o Senhor. Entregar-nos completamente a Ele e confiarmos. O que eu posso dizer-te com toda a segurança, com a mesma certeza que eu tenho aqui, que estou vivo e que Deus é o meu Deus, o que eu te posso dizer com toda a certeza é que Deus vai fazer. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Se é no tempo que a gente gostaria ou não, já não te posso dizer. Agora, se nós abrirmos o nosso coração a Deus, se nós nos entregarmos, se nós avaliarmos a situação, se nós partilharmos com Deus, se assumirmos as responsabilidades, se nós ficarmos firmes diante da oposição e confiarmos na soberania de Deus, Deus faz. Tão certo como nós estarmos aqui. Não, porque é Deus a fazer. A nossa parte tem que se fazer. O Senhor é soberano, mas também no tempo. Ele sabe que alguns de nós têm que ser trabalhados de outra forma. Alguns são mais capazes de se entregar, têm mais intimidade com Deus, vai ser mais fácil. Outros vão se retrair mais. Deus vai acolher a todos, cada um da sua maneira, e vai-nos trabalhando. Mas temos que dar esse espaço. O Senhor nos diz na sua palavra que há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Por algum motivo é. Deus não diz isso só para ter ali mais uma frase bonita na Bíblia para que alguém ponha nas redes sociais. Não, Deus diz isso porque é verdade. Cada um de nós tem o seu tempo. Se nós fôssemos agora, se nós nos levantássemos todos, vejam bem, e nos colocássemos todos ao lado uns dos outros, e pá, eu tenho quase a certeza que nenhum de nós tem a mesma altura. O peso, então, seria difícil cada um de nós todos termos o mesmo peso. Isso mostra o quê? Que somos todos diferentes. Estamos vivos, nascemos todos
de pais e mães diferentes e somos todos pessoas diferentes. O que é que temos em comum? Jesus e Deus. Todos diferentes. Quer dizer que cada um vai ter o seu tempo, mas Deus vai trabalhar em todos. Porque Deus funciona. Nós é que podemos atrapalhar. Agora, se nós confiarmos em Deus, não é possível não acontecer. Há uma coisa que nós temos de ter a certeza, é que Deus reina. Aconteça o que acontecer no mundo, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com sol, com chuva. Deus reina e é soberano. Nós temos que nos enquadrar nisso. Se nós queremos que realmente existe um rei que ama o seu povo, se nós queremos que há um pai eterno que tem o melhor para os seus filhos, então nós somos convidados a descansar na soberania desse pai. Nós somos convidados a descansar com ele e a alegrar-nos no facto que ele cuida de nós. Como é que os nossos filhos, hoje os que já são grandes, não. Os nossos filhos quando eram crianças, ou nós, pensem em nós, não pensem e de nós extrapolamos para os nossos filhos. Quando tu eras criança, algum dia te deitaste preocupado com o que ia ser o almoço no dia seguinte? Tirando às vezes alguma situação extrema que a gente podia ter de alguma necessidade que não sabíamos se havia comida, mas a criança, quando chega à altura da cama, dorme descansado, porque sabe que tem um pai e uma mãe que cuida, mesmo às vezes com confusões, com coisas, mas a gente não se preocupa. Até podíamos estar zangados com o pai, com a mãe, podíamos ter batido, sei lá, podia ter havido coisas, mas quando nós, crianças, deitamos a cabeça na cama, a gente dorme descansados, porque sabemos que temos um pai ou uma mãe que cuidam de nós. Temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Temos que descansar, temos que nos manter firmes, mas descansar, sabem porquê? Porque se nós descansarmos, nós vamos poder aproveitar e vamos poder experimentar, melhor dizendo, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O Senhor nos diz lá em Romanos, para não nos conformarmos com as coisas deste mundo, para que a nossa mente não fique presa às coisas deste mundo, para que a nossa mente não tenha aquela máxima do tempo cura tudo. Para que a nossa mente não tenha aquela máxima, não, se não aconteceu até hoje, vai ser assim. Não, já fiz, já tento. Não. O Senhor nos diz lá em Romanos para a gente não se conformar com aquilo que teve até hoje, mas para que a gente tenha a capacidade e a vontade de mudar, de nos deixarmos transformar, para podermos experimentar essa agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar isso na minha vida. Também quero experimentar. Eu quero experimentar isso. Eu quero ter algo diferente. Eu quero poder reconstruir, pelo poder da fé, essas coisas que ainda não estão bem na minha vida. Eu quero poder restaurar isso. Amém. Então, se tu tens exatamente esse desejo, eu te desafio a que possas fechar os teus olhos e possas começar a orar ao Espírito Santo. Eu te desafio a que possas fazer isso para experimentares realmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e mais do que isso, para poderes experimentar o que Deus está a querer fazer contigo. Senhor Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos nesta hora, Senhor. Senhor, eu te peço que Tu possas, Ruach Kadosh do Senhor, vem neste lugar, vem tocar nas nossas vidas. Senhor, nós tomámos a decisão hoje de avaliar a nossa situação, Senhor. Nós tomámos essa decisão de partilhar contigo, então hoje o Teu povo possa partilhar contigo no seu coração, no seu íntimo, aquilo que sabe, aquilo que não sabe ainda, Tu lhes vais mostrar nesta caminhada, Deus. Senhor, nós também queremos assumir a nossa responsabilidade pelos nossos erros, pelo nosso pecado, Senhor. Nós queremos declarar hoje que somos indesistíveis, não interessa a oposição que vai haver. Eu oro, Senhor, para dar essa capacidade a cada um dos meus irmãos de se tornar indesistível, independentemente do que possa vir a acontecer, das circunstâncias adversas que se levantem. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós possa também confiar na Tua soberania, Senhor. Deus, eu oro declarando um tempo novo de restauração das nossas vidas. Vem restaurar cada um nesta manhã, Senhor. Senhor Espírito Santo, toca no nosso coração. Tu sabes aquilo que nós até temos medo de falar contigo, Senhor, mas Tu sabes. Oh, Pai, assim da mesma forma, Senhor. Tu sabias onde Adão estava, mas Tu lhe perguntaste onde estás, Adão. Que o Senhor Espírito Santo hoje possa perguntar a cada um aquilo que precisa para que Ele possa fazer. Vem restaurar a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Te peço, Deus, no nome de Jesus. Vem restaurar-nos, Senhor, com o Teu amor. Vem restaurar-nos, Senhor, com a tua forma, meu Deus, de falar com cada um de nós. Vem restaurar-nos, meu Deus. Nesta manhã te peço, Senhor, no nome de Jesus. Vem falar connosco. Vem trazer uma consciencialização que temos que mudar a nossa vida. Que se nós restaurarmos aquilo que está quebrado, oh Deus, nós nos tornaremos melhores homens, melhores mulheres. Vem falar com a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Te peço, no nome de Jesus, Senhor.
Senhor, nós estamos gratos por aquilo que está a fazer na nossa vida, Senhor. Nós estamos gratos, Deus, porque a gente sabia que havia coisas que não estavam a funcionar. E hoje sabemos que estamos no caminho certo e hoje sabemos que estamos a dar-te a possibilidade de fazer algo importante na nossa vida, Deus. O Senhor Jesus nos diz, numa altura da sua vida, que Ele iria para o Pai, que nos deixaria um consolador, nos deixaria alguém, nos enviaria alguém que nos ajuda, que nos consolava, que iria completar o que Ele tinha iniciado a fazer. Ele também nos diz que quando fosse para o Pai, Ele iria estar lá a preparar uma morada para nós. Eu creio que essa morada que o Senhor está a preparar lá para nós é uma extensão daquilo que nós já vamos tendo aqui. E conforme nós refletirmos a santidade dele, conforme nós formos entregando a Ele todas as áreas da nossa vida que não funcionam, nós estamos a conquistar um pedacinho dessa morada. Conquistar no bom sentido, não me interpretem mal. Dessa morada que o Senhor está a criar para lá para nós. Porque é pela sua graça, não é pelas nossas obras, não é por nada. Mas nós estamos a conquistar um pouquinho aqui. Essa vida plena, essa vida de abundância. E por isso nós fazemos aquilo que o Senhor também nos ensinou. Que é sear. Sear não só é um ato individual, mas é um ato enquanto corpo. O Senhor não seou com os seus discípulos, fazendo distinção dos que já estavam mais prontos, dos que estavam menos prontos. O Senhor seou inclusive com aquele que o traiu. O Senhor seou com aquele que o negou. O Senhor lavou os pés e serviu-os, todos eles de igual. Da mesma forma que o Senhor hoje nos está a dizer que um está mais preparado do que o outro, um tem menos muro para construir do que outro, mas que Ele hoje nos dá o pão e o vinho, de igual para todos, porque somos seus filhos, porque Ele nos chamou para experimentar a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para experimentarmos a sua agradável, boa e perfeita vontade. E é por isso que nós hoje ceamos. Amém. Senhor, nós te consagramos o pão e o vinho, Deus. Nós te agradecemos por estes símbolos de aliança e hoje nós declaramos mais uma vez com a nossa voz, com a nossa boca, com a autoridade que tu nos entregaste um dia, que o Senhor Jesus é o centro da nossa vida. Que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E por Ele e para Ele nós hoje ceamos. Que este pão que simboliza o corpo daquele que foi crucificado por nós, possa simbolizar também cada pedra que o Senhor hoje começou a reconstruir na nossa vida. Cada área que o Senhor hoje começou a reconstruir. Quando amanhã tu tiveres a primeira oposição, lembra-te do pão que hoje comeste. Quando amanhã tiveres a primeira dúvida se o Senhor vai fazer aquilo que iniciou, lembra-te do pão que comeste. Que este pão represente cada pedra que vai ser restaurada na tua vida. No nome de Jesus, podemos comer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Da mesma forma, o Senhor Jesus, depois do pão, o Senhor partilhou o vinho com eles. Eles não sabiam que aquele vinho iria ter um simbolismo daí para a frente, que era o sangue de Jesus. Eles não sabiam ainda. O Senhor já lhes tinha dito que convinha que o Cristo, convinha que o Messias, convinha que o Amashia fosse martirizado. Convinha, mas eles, no seu íntimo, não queriam crer nisso. Da mesma forma que convém que tu e eu sejamos trabalhados pelo Senhor. Convém que tu e eu crucifiquemos a nossa carne para que o seu Espírito vivifique em nós. Convém que tu e eu deixemos as nossas vontades para trás. Convém que tu e eu diminuamos para que Ele possa crescer em nós. E é por isso que nós ceamos também. É por isso que nós vamos beber este vinho. Porque da mesma forma que o pão simbolizou cada pedra,
Este vinho simboliza a unção do Senhor sobre a tua vida e sobre a minha vida. Este vinho simboliza o sangue de Jesus. O sangue que cura, que salva, que redime e que restaura e reconstrói. Então que hoje, ao bebermos este vinho, a gente possa entender que o Senhor Jesus está a agir nas nossas vidas, restaurando. No nome de Jesus. Amém. Não te preocupes com os copos. Deixa de estar na presença do Senhor. Fala com Ele. Agradece-lhe pelo que Ele está a fazer na tua vida. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo que estás a fazer no nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo o que estás a restaurar no nosso meio. Obrigado, Senhor. Tu não buscas somente homens e mulheres que estejam dispostos a fazer o que tu queres. Tu buscas famílias, Senhor. E é isso que nós hoje estamos aqui a dizer. Nós, pelo poder da fé, sabemos que a nossa família vai ser reconstruída. Sabemos que vais pôr cada tijolinho no lugar certo. E nós somos esse servente que te vai ajudar, Senhor. A fazer a nossa parte. Amém. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai. Cada oferta, cada dízimo, Senhor. Tudo aquilo que o Teu povo trouxe à casa do Senhor. Por honra, não por medo. Por honra, por fidelidade a Ti, Senhor. Todos trazemos, Senhor, o que é importante. Eu oro, Senhor, declarando que a Tua bênção seja sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Não porque trouxemos, porque Tu és Pai. Mas abençoa também as nossas finanças, Senhor. Eu oro para que não falte nada nas nossas casas, Deus. Eu oro para que, à medida que a economia for avançando, Senhor, nesta nação e nas outras, que o Teu povo possa ser esse exemplo também de prosperidade, para que outros possam perceber isso e para que outros possam ser abençoados por nós. Eu declaro que não faltará nada nas nossas casas. Como diz a Tua palavra, comeremos do melhor desta terra. Não esbanjaremos e daremos ao necessitado. Que a viúva e o órfão saibam que podem contar com a Igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo o que estás a fazer nas nossas casas. Muito obrigado pela reconstrução que iniciaste hoje, Deus. Entregamos o nosso querer, entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos, entregamos os nossos planos, os nossos desejos, as nossas conquistas, declarando que tudo o que temos e tudo o que viermos a ter é de Ti, o soberano, que nós temos. Que a gente não se esqueça. Tempo, trabalho e submissão a Deus são as 3 variáveis que nós temos que usar para que o Senhor possa conquistar na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Que o amor do Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação com o Senhor Espírito Santo seja com cada um nesta semana e até que o Senhor volte ou que a gente seja resgatado por Ele. É o que eu declaro sobre as nossas vidas, na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tenha uma semana abençoada, maravilhosa, que possas ser luz onde o Senhor te colocar, que possas ser sal, que faças a diferença e que os outros conheçam Deus através do teu sorriso e através da tua voz e do teu comportamento. É o que eu declaro no nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.